Medida enérgica contra o Aedes aegypti. A partir de agora, agentes vão poder entrar em estabelecimentos em situação de abandono sem autorização prévia dos proprietários. De olho no carnaval, a Prefeitura de Florianópolis intensifica o combate ao mosquito, aumentando a fiscalização. Ainda sem novidades, seguem as buscas por piloto e empresário que desapareceram após a queda de um monomotor em Florianópolis no início da semana. Máquinas na pista. DEINFRA espera liberar hoje à noite uma das pistas da SC 110 no Planalto Serrano. Mesmo assim, por falta de segurança, a recomendação é para que os motoristas continuem usando os desvios. Crescendo em meio à dificuldade, atualmente Santa Catarina é o maior produtor e exportador nacional de carne suína. Os números estão sendo alcançados mesmo com o alto tributo. Além do preço do milho batendo recorde, hoje o ICMS cobrado pelo suíno vivo em Santa Catarina é quase o dobro do Rio Grande do Sul. E no esporte, os jogos de hoje à noite pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. O Banho de Cidade desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Em coletiva de imprensa na manhã de hoje, o prefeito de Florianópolis falou das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti que serão adotadas durante o carnaval. Época em que a cidade recebe muitos turistas e que exige mais atenção do poder público. Florianópolis começa o mês de fevereiro com mais agentes de combate à dengue vistoriando os imóveis. A capital do estado é a única do país que ainda não registrou nenhum caso de transmissão de dengue dentro da cidade. Todos os casos foram importados. Nós temos o mosquito e estão chegando pessoas com a doença em outros estados. Se isso se encontrar, a gente pode ter casos em Florianópolis. É assim que a gente está tentando vencer a batalha, mas a gente precisa muito do apoio da população. O período de fevereiro até abril é considerado um dos mais preocupantes para as autoridades. O verão mosquito Aedes aegypti. Por isso, a meta dos agentes é vistoriar 172 mil imóveis neste período. Mas a população também precisa fazer a sua parte. O lixo pesado na rua nos preocupa muito e não precisa fazer isso. Existem pontos de entrega voluntária da CONCAP para esse tipo de lixo, a gente recebe esse tipo de lixo. No início deste mês foi publicado no Diário Oficial da União uma medida provisória que altera as ações dos agentes. A partir de agora, eles poderão ingressar nos imóveis públicos ou particulares em situação de abandono ou fechados sem a autorização prévia dos responsáveis. Se esse imóvel estiver flagrantemente abandonado, janelas quebradas, telhados danificados, eles vão formular um relatório circunstanciado e ingressar no imóvel, realizando todo o trabalho necessário para eliminar focos do mosquito. Se o imóvel aparentemente mora alguém, mas por 10 dias essa pessoa não se encontra ao local, os agentes têm que realizar 2 visitas nesse intervalo de 10 dias e na terceira ocasião, constatando que o proprietário ainda não retornou, ele não foi localizado, eles podem realizar o ingresso forçado. O mosquito Aedes aegypti infectado é transmissor de 3 doenças: dengue, febre chikungunya e zika vírus. No ano passado, Santa Catarina viveu uma epidemia de dengue. A cidade de Itajaí registrou o maior número de casos. Já neste ano, foram confirmados 15 casos da doença no estado, além de 5 casos de zika vírus e nenhum de febre chikungunya. Foram retomadas hoje pela manhã as obras de desbloqueio da SC 110 na Serra. Uma queda de barreira interditou os 2 sentidos da pista. Durante os trabalhos de hoje, a estrada chegou a ser liberada em meia pista, mas novos deslizamentos motivaram uma nova interdição. Os trabalhos continuam. A SC 110, que liga São Joaquim a Urubici, na Serra Catarinense, foi interditada na noite de segunda-feira após uma forte chuva que resultou na queda de uma barreira. A terra acabou bloqueando os 2 sentidos da pista. Mesmo com a liberação prevista para esta noite, para os motoristas que precisarem passar pelo local, a Polícia Militar Rodoviária orienta que usem a BR-282 ou a SC 114 por Lages, ou a SC 390 pela Serra do Rio do Rastro, pois o local ainda oferece risco de novos deslizamentos.
Nesta quinta-feira, o tempo deve continuar com predomínio do ar quente e úmido, deixando o céu nublado e com chance de chuva isolada em todo o estado. As temperaturas se elevam um pouco, com a máxima marcando 27 graus. No oeste, litoral norte e Grande Florianópolis. No litoral sul e Vale do Itajaí, a máxima fica entre 25 e 26. No Planalto Norte, as temperaturas variam entre 16 e 24. E na Serra Catarinense, o amanhecer deve ser de 15 graus. Seguem as buscas pelo empresário e pelo piloto que desapareceram após a queda de um monomotor. O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira. Bombeiros, marinha e pescadores seguem com barcos, mergulhadores e com helicóptero procurando encontrar o empresário Robson Guimarães e o piloto Marlon Neves. Os dois estavam no avião que caiu na segunda-feira na região sul de Florianópolis. A pouca visibilidade da água, devido à chuva dos últimos dias, tem dificultado as buscas. Segundo a torre de comando, o monomotor decolou do aeroporto internacional Hercílio Luz por volta das 5h15 da manhã de segunda-feira. 3 minutos após a sua saída, a torre perdeu o contato com a aeronave. As buscas começaram logo em seguida. Destroços do avião e uma mancha de óleo foram localizadas próximo à ilha do Campeche. O destino do piloto e do empresário era a cidade de Ji-Paraná, no estado de Rondônia. Ainda não se sabe o que teria causado a queda do avião, que é moderno e com capacidade para voar mesmo com tempo instável. Como a aeronave era importada, os destroços serão avaliados por técnicos franceses e norte-americanos. E a seguir, na capital, um posto de saúde inaugurado há cerca de 2 anos já está com a estrutura externa precária. Já em Lages, o local que era para ser referência está abandonado e precisando de melhorias. Em Lages, na Serra Catarinense, o local que era para ser referência está abandonado. O mercado público da cidade precisa urgentemente de melhorias. E o mercado público de Lages vem sofrendo com a falta de cuidados há algum tempo. O prédio está fechado desde o ano de 2009 devido à precariedade da estrutura. Já aconteceu até um concurso para apresentação de projetos para a revitalização do local, mas até agora nada saiu do papel. Segundo o secretário de Infraestrutura de Lages, o trabalho para execução e restauração do local está em andamento. Bom, essa obra depende do recurso que precisa ser conseguido. Esse recurso, o prefeito Eliseu Matos está fazendo diversas diligências junto a Brasília. Foi inscrito na Lei Rouanet para que aqui no estado de Santa Catarina mesmo, empresas que possam investir parte dos seus impostos direcionando para a revitalização do mercado. O mercado público deveria ser uma referência na região, mas hoje encontra-se com vários problemas devido à falta de manutenção. Quanto mais rápido arrumasse, era melhor, que sempre tem produto novinho do produtor, né? Para o produtor trazer aqui para vender, né? Eu acho que seria uma boa, quanto mais rápido, melhor, né? Para a população. E ninguém faz nada. Pode ser que agora entre uma pessoa que lembre que o mercado existe, que para muitas pessoas esse mercado não existe, que eles não precisam dele. Cerca de 4,5 milhões de reais foram destinados para melhorias. Mas com a atualização de valores, o investimento pode chegar a 6 milhões de reais. Nós já anunciamos no final do ano passado, está com o projeto executivo concluído, já orçado no valor de 6 milhões de reais para sua restauração e sua ampliação dentro de um modelo novo. As condições externas do Centro de Saúde Novo Continente no bairro Capoeiras, em Florianópolis, estão causando problemas e preocupação em funcionários e usuários do local. O local é novo e foi inaugurado há aproximadamente 2 anos, mas as condições do prédio na parte externa trazem transtornos aos usuários. O motor do ar-condicionado ameaça cair e está escorado por um pedaço de madeira. Na entrada do posto de saúde, a água da chuva infiltrou e o forro está soltando. Além das constantes goteiras, a estrutura pode cair caso chova mais forte e ainda há perigo com a rede elétrica. O secretário municipal de saúde explica que no terreno onde o posto foi construído há muita umidade e que as manutenções devem acontecer em breve.
Nós temos muitas árvores aqui na região e são árvores que a gente não pode cortar ou podar com tanta frequência. E essas árvores, acaba que as folhas caem sobre o telhado, entopem as calhas, isso acaba, com a calha entupida, joga a pressão sobre o telhado e sobre o forro. Nós estamos com um contrato de manutenção predial, eventualmente a gente tem essas situações. A questão do ar-condicionado é pontual, cada posto de saúde nosso tem cerca de 30, 40 aparelhos, dependendo do tamanho. Funcionários preferiram não gravar entrevista, mas relataram à nossa equipe que o problema no forro é antigo. Após a chegada da equipe de reportagem no final da manhã, técnicos já providenciaram o conserto do ar-condicionado. E depois do intervalo tem futebol. Daqui a pouco o início da segunda rodada do Campeonato Catarinense. E às 9h45 da noite tem o clássico da rodada, Joinville e Figueirense. Futebol, daqui a pouco tem início a segunda rodada do Campeonato Catarinense. Às 7h30 da noite, o Camboriú recebe a Chapecoense. Para esse confronto, a aposta do técnico Guto Ferreira vai ser nos jogadores mais preparados fisicamente. Velocidade e jogadas corretas para conquistar o objetivo. Esse está sendo o pensamento do comandante Guto Ferreira. Ele também tem critérios para a escalação de hoje à noite contra o Camboriú. O cara que tem a condição de estar jogando em alta intensidade o tempo todo, ele, neste momento, entra numa condição mais rápida. Os outros vão crescendo no aspecto de força, de potência e de intensidade de jogo no decorrer que eles vão repetindo os jogos sucessivamente. Após a vitória contra o Inter de Lages, a novidade é que Maranhão pode entrar em campo para auxiliar a equipe hoje no litoral catarinense. O possível time terá Danilo, Jimenez, Diego, Denner, Neto, Gil, Kleber Santana, Lucas Gomes, Silvinho ou Maranhão, Ananias e Bruno Rangel. Também às 7h30 da noite, o Brusque recebe o Criciúma. Para esse confronto fora de casa, o Tigre sabe que não vai ser moleza. O primeiro jogo do Tigre como visitante acontece hoje às 7h30 da noite contra o Brusque. E sabe como é campeonato estadual, né? Esquece padrão FIFA nas dimensões do gramado. As dimensões do gramado, elas aparentam ser menores, cria mais dificuldade em termos de posse de bola, mas porém se decide numa bola parada. Então é uma preocupação nossa, mas nós temos o conhecimento que o Brusque lá dentro sempre foi muito forte. Mas se por um lado o tamanho do gramado preocupa o técnico Roberto Cavalo, pelo menos o time dele não tem problema algum para o jogo de hoje. Depois de 2 bons jogos contra Cruzeiro e Avaí, o professor Cavalo não tem muito o que mexer não. A ideia é manter sempre o mesmo time, até porque vai dar padrão de jogo, entrosamento, né, os jogadores se conhecer cada vez mais. Então está definido o time que vai jogar o que começou contra o Avaí. Sendo assim, o Tigre vai com o Luiz no gol, Ezequiel, Rafael Silva, Diego Giareta e Marlon na defesa. Barreto, Douglas Moreira, Wellington Saci e Elvis no meio-campo, com Roger Guedes e Bruno Lopes no ataque. Também hoje, às 9h45 da noite, tem o clássico da rodada, Joinville e Figueirense. Jogando em casa, o Jack prefere ter cautela no discurso e respeitar o adversário. Afinal, a rivalidade deve tomar conta. O duelo de hoje contra o Figueirense é visto com frieza e cautela pela comissão técnica do JEC. A reedição da polêmica final de 2015 traz a rivalidade à tona novamente. E para o técnico tricolor, nenhuma das equipes chega em um nível muito superior para o duelo. Dentro do que foi apresentado, acho que nem só o Joinville como o Figueirense, acho que todas as equipes aí tiveram atuações bastante discretas, né? A gente não teve assim nenhuma atuação que você falasse assim, apontasse, isso aí foi muito melhor que os outros, né? Mas é exatamente o tipo de jogo em que os atletas dão sangue pela vitória. Então, quem sabe, a partir desse confronto, comecem as atuações de alto nível. Os dois lados vêm fazendo mistério, com treinos fechados. Mas PC Guzmão já deu pistas de que vai manter a base do time. A principal dúvida está no meio de campo. Naldo já está recuperado das dores musculares e treinou, mas ainda não tem vaga garantida na equipe. PC também está, mas por enquanto, nada de nome do volante ser publicado no BID. Tirando essas pendências, o comandante está certo do principal ponto que precisa ser ajustado para a partida de hoje. Posicionamento. Eu acho que em algum determinado momento do jogo a gente
a gente se desarrumou. A gente e aí, quando a gente se desarrumou, a gente não conseguiu ter aquele controle que a gente teve. Já no lado do Figueirense, a dúvida é o esquema tático a ser usado no jogo de hoje à noite contra o JEC. O reencontro entre Figueirense e Joinville acontece hoje à noite, logo na segunda rodada do Campeonato Catarinense. Rivais nas duas últimas decisões do estadual, os dois times ainda buscam a melhor formação. No Figueirense, o técnico Hudson Coutinho tem dúvidas quanto ao esquema tático que vai utilizar. No primeiro jogo do ano contra o América Mineiro pela Primeira Liga, ele jogou com 2 atacantes e 4 homens no meio-campo. Já na estreia do estadual contra o Brusque, ele armou o time com 3 atacantes. 2 esquemas e 2 resultados diferentes. Com 2 atacantes saiu derrotado, com 3 venceu o jogo. Agora contra o JEC fora de casa, Hudson Coutinho prefere esconder parcialmente o jogo. Ele já adiantou, se for com 3 atacantes, mantém Guilherme Queiroz no time. Mas se escolher jogar com 4 homens no meio-campo, Guilherme dá lugar a Bruno Dibal. E completando essa segunda rodada, o Avaí joga amanhã contra o Metropolitano. O Leão da Ilha vai ser o mandante do jogo em Palhoça, enquanto a reforma no gramado da ressacada não fica pronta. Agora sim, tá ficando com cara de gramado de ressacada. A reforma do campo havaiano tá avançando e em breve o torcedor vai matar a saudade de ver o time jogando dentro de casa de verdade. A exemplo do gramado da ressacada, o time do Avaí também está em fase de ajustes. E nesse momento, são os mais experientes que devem tomar as rédeas do grupo e guiar os mais jovens. Diego Jardel é um dos que já assumiram essa responsabilidade. Claro, com certeza. Eu acho que a pressão tem que ser toda nossa. Jogadores mais experientes, jogadores mais rodados, que já conhecem o campeonato, né? E os mais jovens têm que estar tranquilos em entrar, mostrar seu futebol. Se estão aqui no Avaí jogando no profissional, é porque mostraram alguma coisa, né, para estarem aqui. Então, cabe a nós assumir a responsabilidade, tentar com que o Avaí consiga ser forte, né? Eu acho que a gente está no caminho certo. Quando o Diego Jardel saiu emprestado para o Botafogo no ano passado, tinha menos experiência e menos barba. Agora, com o visual e futebol que impõe respeito, o meia havaiano está tendo que comandar um setor carente pela ausência de Marquinhos Santos. E já detectou os problemas que precisam ser resolvidos na dinâmica dessa nova equipe. Olha, até eu também comentei bastante isso durante o jogo, que a bola teria que chegar mais a mim. Eu não posso ir lá no pé do zagueiro buscar a bola, porque aí fica mais difícil, né? Nós temos 2 volantes ali para fazer isso, então eu acho que isso a gente vai corrigindo também durante a semana. A gente só está treinando, acho que 3 semanas, 3, 4 semanas. E ao que tudo indica, deve ter mudança no setor para o próximo jogo, contra o Metropolitano. No treino de ontem, Raul Cabral fez um trabalho em campo reduzido e testou uma formação tirando o Caio César e colocando o João Felipe, além de ter tirado o Lucas Fernandes do ataque e colocado mais um meia, Rafinha, que teve seu nome regularizado no BID ainda ontem e pode ir para o jogo. Jogo que acontece ainda longe da ressacada no Renato Silveira. Olha, é um campo que a gente não conhece, né? A gente não sabe como é que está lá agora as condições do campo, mas a gente não pode ficar pensando nessas coisas. A gente vai encontrar várias adversidades ao longo do campeonato, né? Eu acho que a camisa do Avaí é forte, a gente tem que sempre entrar independente do lugar onde a gente vai jogar para vencer. E a seguir, protesto nos aeroportos. Na capital, pilotos e comissários de voo fizeram uma paralisação de 2 horas. E ainda superando desafios, Santa Catarina é o maior produtor e exportador nacional de carne suína. Já começou a valer a redução que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou para a tarifa da bandeira vermelha. Mas o consumidor precisa continuar economizando porque o desconto na conta de luz será muito pequeno. Choveu forte nos últimos meses. O nível dos reservatórios subiu, a produção hidrelétrica aumentou e algumas termoelétricas puderam ser desligadas. Com o custo de geração mais barato, a ANEEL decidiu mexer na tabela de bandeiras tarifárias imposta há 1 ano nas contas. Continua a bandeira vermelha, mas com uma tarifa menor. Passa de R$ 4,50 para R$ 3,00 por 100 kWh consumidos. Na amarela, caiu de R$ 2,50 para R$ 1,50. A verde permanece sem nenhuma cobrança extra, mas na prática a mudança representa uma economia muito pequena para o consumidor.
Uma família que gasta 200 kWh por mês, por exemplo, terá um desconto de apenas R$ 3,00. Na padaria do Luiz, a conta de energia subiu 62% nos últimos 12 meses. Com praticamente o mesmo consumo, o valor saltou de 5 para 8 mil reais. Ele ficou decepcionado quando descobriu que, com a nova tarifa, vai pagar só R$ 195 a menos. Numa casa que gasta 8 mil de luz, é praticamente nada. Imagine então um condomínio como esse, que tem 6 torres de 28 andares, onde moram mais de 1.200 pessoas. Só o consumo de energia da área comum, que envolve aí os elevadores, ar-condicionado de academia, lâmpadas e a manutenção da piscina, a última conta ficou em quase R$ 32 mil. Nós ficamos com desconto de R$ 835. Chega um momento que você não tem mais aonde economizar. Lâmpada LED, desliga refletor à noite, vai desligar elevador? Para esse especialista, mesmo que volte a bandeira verde, a energia continuará cara por conta do aumento de mais de 50% em apenas um ano. A má notícia é que dificilmente o custo da energia será como de um ano atrás. E a boa notícia é que não existe a expectativa de grandes aumentos, provavelmente beire o da inflação. Para o consumidor, a única maneira de baixar o valor da conta é reduzir o consumo. Já na padaria do Luiz, tudo que era possível fazer foi feito. Até o ar-condicionado ganhou férias. E pelo jeito, vai continuar assim. Com certeza. Ficar aqui passando calor. Aproximadamente 150 aeronautas, entre pilotos e comissários de voo, fizeram uma paralisação de 2 horas no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis. O protesto começou às 6 horas e foi até às 8 da manhã. No saguão do aeroporto de Florianópolis, os passageiros que tinham viagem marcada para o início da manhã aguardavam os novos horários de seus voos. Preciso meu voo a 8 horas 22 minutos. Novo. Já estamos aguardando há mais ou menos 1 hora já, e pelo jeito está cancelado. Cerca de 150 pilotos e comissários de voo fizeram a paralisação de 2 horas aqui no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis. O Sindicato Nacional da categoria afirma que 18 voos tiveram que ser remanejados pelas empresas no estado. Os trabalhadores pedem reajuste de 11% para a reposição da inflação do ano passado. Já as empresas propõem que o aumento seja parcelado em 2 vezes, metade em fevereiro e outra parte em junho, sem abranger o pagamento do valor retroativo à data base da categoria, que é 1º de dezembro. A expectativa é de que os voos tenham os horários normalizados no início desta noite. Em caso de dúvidas ou mais informações sobre os voos, as empresas aéreas pedem que os passageiros entrem em contato com a central de vendas. Segundo a Infraero, durante a paralisação, 10 voos saíram com atrasos e 7 foram cancelados, a maioria com destino a São Paulo e Porto Alegre. Já o Sindicato dos Aeronautas e Aeroviários afirma que não haverá paralisação durante o carnaval, mas promete parar por tempo indeterminado a partir do dia 12, se não houver um acordo até lá. A agropecuária é um dos únicos setores que se mantém firme diante das instabilidades da economia. A suinocultura catarinense, por exemplo, é a maior do país e responde por 37% das exportações feitas pelo Brasil. Mas, prevendo dificuldades financeiras, o setor produtivo propõe incentivos fiscais. O deputado estadual do PR, Natalino Lázari, conta que recebeu o pedido de auxílio de entidades representativas da suinocultura. A reivindicação é reduzir pela metade os atuais 12% pagos pelo setor em ICMS pelo suíno vivo, quase o dobro do Rio Grande do Sul, onde a alíquota é de 6,5%. Os menores produtores e os chamados produtores independentes, aqueles que não estão vinculados às agroindústrias. Na verdade, eles têm um contexto, uma importância social importante nesse contexto da economia. O índice já chegou a ser de 3% em Santa Catarina. Agora, o secretário de Estado da Agricultura pretende levar a proposta ao governador Raimundo Colombo. E a expectativa é favorável, mesmo com as dificuldades econômicas do momento. O país vivia num outro momento, o Estado vivia num outro momento. Mas o governo sabe da importância que tem esse setor para Santa Catarina. É uma questão de discutir, a Secretaria da Fazenda já tem os números do que isso poderia representar. Mas o governo tem mais preocupações,
Com o dólar em alta, o milho catarinense ganhou destaque no mercado internacional e a produção, que já não era suficiente para atender a demanda do estado, ficou ainda menor. Agora é preciso comprar mais de outros estados e países. E a saca do milho hoje pode chegar até R$ 40, o dobro do preço praticado em anos anteriores. Entre comprar de outros países e gerar PIS e COFINS, Santa Catarina quer manter a compra e venda em território nacional e arrecadar ICMS. O produtor rural que desejar comprar milho de outros estados para ração animal já conta com incentivos fiscais. Redução de 30% na base de cálculo do imposto e, em vez de 12%, pagar 8,4% de ICMS. No futuro, quando for vender o animal, esse 8,4% ainda vira crédito e pode ser repassado ao comprador. Mas a Secretaria de Estado da Agricultura acredita que, somadas as medidas locais, uma política nacional de abastecimento também é necessária, além de melhorias logísticas, como o transporte ferroviário e incentivos federais. O setor agrícola, para todo ele, não é só para o produtor de milho, para o produtor de soja. Nós temos que ter, a agricultura no Brasil tem que ter uma segurança um pouquinho melhor. E antes de encerrarmos, uma olhadinha no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Movimento lento, principalmente para quem deixa a ilha de Santa Catarina. Agora em Florianópolis, 25 graus. E vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã.